E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando um vídeo do... que é isso aí na tela? Meu Deus, o que é isso na tela? Tá bom, chega, eu vou fazer o nível 9, não me sequestra, por favor. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando um vídeo do... A dificuldade de sobrevivência desse nível é a classe 5, inseguro e infestação de entidades. O nível 9 é uma área suburbana infinita à meia-noite. E aqui na Wiki diz que a escuridão é semelhante ao do nível 6. Só que o nível 6 ele é completamente escuro, então não tem como algo ser semelhante ao nível 6. Só existe igual ou diferente do nível 6. Então, o que essa Wiki deve estar querendo dizer é que o nível 9 é muito escuro, mas não é tão escuro quanto o nível 6, porque o nível 6 é simplesmente impossível de enxergar. Você não consegue enxergar nada no nível 6. E se você estivesse interessado pelo nível 6, você pode pedir nos comentários que eu faça nível 6. Que provavelmente estaria atendendo seu pedido. Logo em sequência disso, veio uma afirmação dizendo, embora não seja tão perigoso. Isso não faz o menor sentido, porque, como a gente pôde ver aí no início da Wiki, a dificuldade de sobrevivência do nível 9 é 5. Então, eu acho que ele quis comparar isso com o nível 6, que é bastante perigoso e bastante escuro, mas não é tão perigoso e tão escuro como o nível 6. E o fato desse nível ser um subúrbio faz com que ele tenha casas. E as casas desse subúrbio variam em design e tamanho. E mesmo que seja possível encontrar duas casas numa próxima das outras que são iguais, como foi relatado em alguns relatos, as casas geralmente são completamente diferentes umas das outras, iguais às do nível 0. Gente, o fato muito interessante é que a Wiki do nível 9 diz que ele é infinito. E se ele é infinito e as casas também são completamente diferentes umas das outras, imagina a possibilidade de casas que podem ser encontradas no nível 9. Pode ter várias casas, podem ter casas grandes, pequenas, podem ter casas que são muito diferentes umas das outras. Isso é algo muito louco de se pensar. Será que tem algum material raro em alguma dessas casas? Será que alguma casa pode ser uma casa de diamantes do Minecraft? Nunca se sabe. Isso também gera uma teoria de que todas as casas que não clipam nos backgrounds vão para o nível 9. E vocês podem se aprofundar nisso vendo um vídeo sobre o nível 53, que eu ainda não tenho no meu canal, mas eu posso fazer. E ainda falando sobre as casas no nível 9, elas parecem ser mobiliadas e relativamente novas, mesmo que não tenham fonte de energia para o funcionamento das iluminações dentro delas. E algumas dessas casas podem estar vazias, mas também muitas delas podem ter objetos úteis, como pockets, que são uns bolsos que você pode guardar muitas coisas lá dentro sem gastar espaço. E sobre a mobília dessas casas, elas geralmente têm mobília de uma casa normal, como sofás, televisão, cama, geladeira e etc. E os itens que precisam de energia, como as geladeiras e televisões, não são funcionais. Isso é muito curioso, porque acabou de falar aqui que as iluminações são funcionais, mesmo que não tenha energia, e só a televisão e a geladeira não são funcionais. Estranho, eu acho que tem caroço nesse angu, velho. O angu tem um caroço e eles precisam descobrir o caroço do angu. Agora, voltando a falar sobre as casas, algumas dessas casas podem ter quintais completamente mobiliados na parte de trás delas. Outra propriedade anômala do nível 9 é que se você viajar muito longe, você pode encontrar duas casas presas uma das outras. Tem muito caroço nesse angu. Agora vamos parar de falar sobre as casas do nível 9, vamos falar sobre as ruas dele. As ruas do nível 9 são a área mais perigosa desse nível. Elas são feitas de asfalto molhado e não são pintadas. E além disso, elas são cobertas de folhas em algumas áreas. Poças de água em alguns pontos da estrada indicam que o nível já choveu antes. As calçadas de pedra são... Por que é tão difícil dizer as calçadas de pedra? As calçadas de pedra são normais e não parece ter nenhuma estranheza anômala. E eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que a Wiki fala sobre perigos nas ruas do nível 9, não fala mais nenhum perigo. Talvez seja porque nessa área as entidades são em maior número, mas não fala nada sobre isso. E sobre estranhezas anômalas, também não falou sobre nenhuma estranheza anômala nas ruas do nível 9. A coisa mais anômala que teve lá foi poças de água que indicam que já choveu, mas isso não é nada demais. Os postes de luz geralmente estão desligados e inativos, embora alguns deles pisquem e às vezes sejam alimentados. Não se sabe de onde vem a energia desses postes. E gente, aqui na hora, enquanto eu gravava o áudio desse vídeo, eu pensei numa teoria muito boa. Será que as fábricas do nível 1998 alimentam os níveis dos backgrounds com energia? Porque, talvez há muito tempo atrás, até mesmo na época dos Delosh, onde eles dominavam, o Core 1 estava funcionando normalmente e tinha energia elétrica em todos os lugares dos backgrounds. Não tinha nada falhando e não tinha um blackout, como eu citei nos vídeos do nível 1 e da Manila Room. E aqui agora eu tô citando agora essas luzes apagadas, essas coisas estranhas. Então talvez
O Core 1 e o Core 2 alimentavam todos os backrows com energia elétrica, até que de repente o Core 1 falhou e algumas áreas dos backrows ficaram mal iluminadas, enquanto outras ficaram bem iluminadas. E agora que a gente já disse bastante sobre o nível 9, vamos falar sobre a descoberta dele. O nível 9 foi descoberto quando uma postagem no Reddit foi publicada por... que é um dos membros do grupo de exploradores desaparecidos. Depois que ele e o resto do grupo caíram pelo chão do nível 8, ele alegou ter sonhado e disse que o nível não existe. Mesmo que isso seja falso, ainda não se sabe como que o grupo dos exploradores desapareceu. Eu caí no chão. Afundei e pousei num lugar desconhecido. Não havia aranhas, mas ainda sentia como se estivesse sendo observado. Ao meu redor havia uma rua, casas e árvores mortas por todo lugar. Minha cabeça parecia, e ainda parece confusa, como estática de TV no meu cérebro. Perdi a consciência, mas aparentemente tive um surto, de acordo com o Centurion. Eu estava falando sobre morte, dor, fraqueza, todos os tipos de coisas horríveis. O nível 9 é quase nível 6. Eu posso dizer que haverá coisas, mas os efeitos na sua mente são ruins. Quase tão ruins como o nível 6. Os exploradores nunca mais foram encontrados após a publicação dessa postagem. E se você se pergunta por que eu não botei efeito na voz, tá aí o motivo, ó, tá aí o motivo. Eu não assino CapCut Pro, ó. Daqui a pouco eu não uso mais CapCut, sacanagem isso aí. Entidades. Muitas entidades podem aparecer nesse nível, porque ele é classe de sobrevivência 5. Uma delas é a névoa, que funciona como um mecanismo de geração para os Demangled. E essa névoa, além de dificultar a visão, ainda faz com que você tenha problema com entidades, então evite ela o máximo possível. O nível 9 tem 3 entidades especiais, sendo elas os Demangled, que eu já disse, os Neighborhood Watch e The Observer. Outras entidades que podem aparecer no nível 8 são Death Moths, Smilers, Skin Stealers, Jerry, Hounds, Transporters, Death Rats, Warning Kites e muitos Rats. Avistamentos de The Frayed e The Arachnids foram relatados, mas parece que eles foram do nível 9 para o nível 8. Mas, gente, essa parte que a Wiki cita sobre o Jerry aparecendo no nível 9, eu realmente não considero ela como canônica. O Jerry, ele deveria estar só nos níveis 1 e 2, que é o que cita na Wiki dele em si. Então eu não considero isso como canônico. E claro, o Jerry também fica na casa dele, que é o nível 274. E se você está se perguntando... Ai, mas o que você está considerando o Jerry e nível 274 como canônico? É porque eles estavam sendo reescritos, eles não foram deletados. As bases, postos avançados e comunidades do nível 9 só são alguns grupos que vivem e vagam pelo nível 9, porque o nível 9 é um nível muito perigoso, então não tem nenhum grupo registrado, essas coisas. Só existem alguns nômades que vagam pelo nível 9. Entradas. O método mais comum para entrar no nível 9 é cair aleatoriamente pelo chão do nível 8. Uma máquina de fliperama ou um gabinete de fliperama amarelo no nível 25 podem levar a este nível. Subir pela grade de esgoto no nível 34 leva ao nível 9. A porta giratória no nível 40 pode levar ao nível 9. Você pode quebrar a janela no nível 87 para entrar no nível 9. As casas animadas do nível 94 raramente podem levar você ao nível 9. E isso aumenta ainda mais a minha teoria de que o nível 9 está conectado com todas as casas nos backrooms. E por isso todas as casas que não clipam nas frontas poderiam ir para os backrooms. Sair do quintal do nível 104 leva ao nível 9. Só que, gente, o nível 104 nem tem um quintal, não tem nada a ver com uma casa para poder ter um quintal. Então eu acho que o nível 104 foi reescrito e por isso ele não é mais um quintal ou uma casa, ou seja lá o que foi isso. Então eu vou considerar essa entrada como nula. Saídas. Para sair do nível 9, você precisa seguir placas na rua que vão levar ao nível 11 depois de você seguir elas por 160 a 320 km. No nível 9 você pode encontrar algumas passarelas. Se você seguir elas, você vai para o nível 9.1. Mas se você sair das passarelas para os campos de grama que tem do lado dela, você vai para o nível 10. No clipe na rua pode levar ao nível 60. Entrar em uma casa pode aleatoriamente te transportar para o nível 53. Seguir linha de energia elétrica pode levar para o nível 113. Enquanto você está seguindo as placas para o nível 11, você pode encontrar um aeroporto entre o nível 9 e o nível 11. Se você entrar nele, você vai para o nível 36. No clipe, leva os primeiros níveis negativos. Encontrar um playground e rastejar por qualquer tipo de estrutura de tubo com janelas internas brancas brilhantes geralmente vai te levar para o nível 283. E uma coisa que essa wiki deixa aberto é sobre a saída para o nível 60 e para os primeiros níveis negativos. Primeiramente, porque agora só existem dois níveis negativos, o menos 14 e o menos 998.
E ela fala que no clipe leva ao nível 60, mas também fala que no clipe leva os primeiros níveis negativos. Só que no clipe leva ao nível 60 é só na rua. Então talvez o que leva aos primeiros níveis negativos seja outros lugares do nível 9, como as casas ou as árvores. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Vocês gostaram da trilha sonora que eu botei de chuva? E agora eu preciso avisar sobre o servidor do Discord, que já tá ativo e que lá eu recomendo bastante vocês entrarem, porque é uma comunidade que fala só sobre backgrounds. A gente tem uma wiki lá, que a gente posta uns níveis, enfim. Eu iria fazer um vídeo depois sobre isso pra dizer só sobre o servidor do Discord. Se vocês pedirem, eu posso fazer. E é claro que eu vou estar deixando o link do servidor na descrição pra quem quiser copiar e colar, se der pra copiar e colar. E aí, Joãozinho, tá feliz agora que eu fiz o seu pedido? E comenta aí se você assistiu o vídeo até aqui. Tchau e até a próxima.